Oi, pessoal. Nós estamos com a Carolina Bizarro aqui, professora de inglês da rede municipal, 44 anos, mãe do João, divorciada. E aí, professora? Tudo bem, doutor? Eu tô bem. O que você conta? Formação técnica? Formação técnica é essa, é formação humana, né? É formação com seres humanos. Isso Fez pedagogia? é o mais importante. Eu fiz letras, português e inglês, e a minha especialização é em psicopedagogia. Por isso que eu falo que essa parte humana é latente, ela Acho que é o principal, né? É o principal. A gente tem que ter esse Principalmente- olhar individualizado para as crianças, para as famílias. E ela também tem o projeto Save the Bees. Eu não sei falar muito inglês, hein? É isso Ou mesmo. seja, salve as abelhas. Mais ou Exato. menos por aí. Obrigado. Exatamente Só, isso. eu colei. E aí? Quando E esse começou a dar projeto, aula? ele se desenvolveu, ele Não, começou... Save depois. Primeiro vamos começar lá atrás. Vamos começar lá Das atrás. aulas. Vamos começar lá atrás. Fez concurso. Fiz um concurso em 2003, 2004, 2003, passei no concurso municipal de Jundiaí, em língua inglesa, e comecei a trabalhar. Hoje já tem um percurso aí de 20 anos de estrada, né? E com isso a gente vai adquirindo confiança, estabilidade. E eu desenvolvi esse projeto junto com a prefeitura, que nos deu protagonismo para quê? Para o desemparedamento escolar. E o que é isso? O que é o O que é o desemparedamento? desemparedamento? Eu tinha ouvido desemparelhamento. Não é não. É desemparedamento escolar. O que seria isso? O que seria isso? Como ficamos muito tempo, quase 1 ano e meio, 2 anos, né, em sistema remoto de ensino, as crianças em casa, aula a partir de casa. E Foi complicado, né? Foi complicado. Para o professor e para o aluno. Para os dois, né? Tanto que essa parte socioemocional foi muito bem desenvolvida, trabalhada, muito bem cuidada e tratada. De quem? Do professor ou do aluno? Ambas as partes. Tínhamos suporte para nos tratarmos e ficarmos fortalecidos para também passar isso para o aluno, né? Porque precisa. Nossa, foi E esse encontro, esse reencontro às escolas, né? Essas boas-vindas aí de volta, esse welcome back to school. Ok, baby. A gente trouxe novidades. E essas novidades, uma delas foi essa, o desemparedamento junto com a natureza, aprender com a natureza e na natureza. Fora da sala de aula. Fora da sala de Período aula. integral ou havia... Não. Esse sistema que eu trabalho é meio período, tá? Obviamente que contempla o período da manhã e o período da tarde, mas não é uma escola em tempo integral, tá? É uma escola municipal, porém não é uma escola em tempo integral. E com esse projeto do desemparedamento e esse trabalho com a natureza e na natureza, nós saímos da sala de aula. Por isso que esse desemparedar, sair das paredes. Vamos para onde? Para onde tem a natureza, onde tem o sol, onde tem a luz, onde tem a planta, o ar. Né? Qual foi a aceitação das crianças? E as abelhas, por isso que veio aí o projeto. Por que as abelhas? Porque as abelhas. A gente tem um projeto de estudo e uma supervisão escolar. Dentro dessa supervisão foram sugeridos alguns temas, né, para se trabalhar com a Antes natureza. do projeto? Antes. E eu encabecei isso. Eu acreditei que seria possível trabalhar com as abelhas dentro da escola. Isso eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui entender se era perigoso ou não, né? Hoje eu entendo que existe abelha com ferrão, abelha sem ferrão. Então, tudo isso teve um passo a passo, um cronograma, um planejamento, né, didático para que eu conseguisse passar isso de forma clara. Tem que ser bem técnico, coerente, né, para os alunos, porque você não pode simplesmente achar um tema e despencar ali, né? Eles têm que estar alinhavados ao que a UGE propõe, a Unidade de Gestão e Educação. E eu alinhavei isso com a unidade, junto ao desemparedamento. E aí a gente trabalha na natureza e com a natureza, que favorece o quê? Você vê uma abelha no ar, uma borboleta, um passarinho, um pôr do sol, um nascer do sol, né? Qual a aceitação das crianças?
Total aceitação. Porque hoje em dia, até os médicos, os pediatras incentivam isso. Existe a vitamina V, né? De vida? De vida, de verde. Então, estão prescrevendo, inclusive, isso. Saia de casa, respire, viva e entenda isso. Que isso vai te trazer benefício. Às vezes, muitas das vezes, eu fazia leitura ao ar livre com eles, deitado na quadra, olhando as nuvens, o sol, e eles contemplavam aquele movimento, sentiam o ar, sentiam o vento e o entardecer, né? Acho que a absorção é bem maior, assim. Muito maior. A aprendizagem é Qual muito idade maior. você dá aula? Eu dou aula, Paulo, numa faixa etária desde a educação infantil, que é o grupo G3 e G4. 3 anos, né? 3 a 4 anos, até o Fundamental 1. Qual que é o fundamental? 5º ano. Então, você pega o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Haja vista que eu tenho em torno aí de uns 300, 400 alunos. Nossa. É nome para decorar. Você está dando aula em que escola? Hoje eu estou atualmente na EMEB Dr. José Romeiro Pereira. Vulgo Geva, conhecido aqui em Jundiaí, que é o Ginásio Estudantil da Vila Arens. Eu não sabia. É, Ginásio Estudantil da Vila Arens. Começou na Vila Arens ali, né? Hoje está na Vila Progresso, mas o Geva se deu ali. Tá feliz? Muito, eu sou muito realizada, muito realizada. E a maturidade permite isso também, né? A gente não nada tanto para morrer na praia. Hoje eu sei que eu Mas faço... tem que nadar, hein? Nado muito. Porque a praia é longe, hein? Muitos anos nadando e eu faço isso com excelência. Eu não saio para fazer menos. Eu sempre penso, o que eu fiz hoje, amanhã eu posso fazer um pouco melhor que isso. Porque Por mim e pelas crianças. O profissional, o professor, o delegado, o policial, o médico, ele não é uma profissão comum. Não adianta. Ou você tem ideologia e vocação, ou você vai fazer outra coisa. É uma profissão especial. Total. E eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho. Pode falar o que for. Mas vocês são pouco remunerados, ainda está longe do ideal. Mas eu faço com tanto amor, Paulo, é uma devoção, né? Que realmente acaba. Você acaba deixando de lado, né? Isso. Mas devia ser melhor remunerado. Sem dúvida alguma. Eu não tiro essa parte, tá? Sim, mas a satisfação às vezes dá mais prazer do que o dinheiro em si, né? Sim, mas é o que você falou, deveria também ser bem mais remunerado, porque a nossa formação é criteriosa. Existem profissionais e profissionais. Tem professor que corre atrás de estudar, de se aperfeiçoar, de ter uma convicção naquilo que fala, uma certeza. É a ideologia de ser professor mesmo, né? Exatamente. Porque não é uma profissão. Você ser professor e estacionar não vai agregar. E você vai se frustrar. Porque você não vai crescer como pessoa e não vai fazer bem para os seus alunos. Que semente você está plantando ali? Né? Que é o que a gente vai colher. Que cidadão que ele vai ser, que político talvez ele vai ser, que outra professora ou professor. Você está há 20 anos. Sim. Como é que você vê esses que passaram por você? É emocionante, não é? Emocionante. Eu já vejo, Paulo, eu tenho depoimentos de alunas minhas, que eu peguei lá em 2003, faça as contas hoje. 20 anos. É emocionante. Em 2003 ela já tinha 3, 4 anos, e né? eles param para tirar foto comigo, onde vê? No centro da cidade, na Casa Lotérica, no Paulistão, sei lá onde, no mercado. Isso é uma satisfação enorme. Enorme, né? Isso não paga, né? Isso dinheiro nenhum paga. Dinheiro nem paga. Mas é maravilhoso. Então, respondendo a sua pergunta, já colho sim. E agora você imagina, mais a longo prazo, o quanto isso vai ser proveitoso, né? Desde que você saiba que é uma coisa que você não pode abandonar. É cultivar, é como uma planta. Aduba, evolução, né? Aduba, rega, dá amor, incentiva, põe no sol, tira do sol. Também não adianta pôr no sol e ressecar. E muitas vezes você supre a própria família, né? Sim, muito, muito. Eu recebo cartas das crianças. É grande, até posto, acho que o senhor, né? Posto nas redes sociais, agradeço o carinho, falo mesmo, porque isso precisa ser, esse reconhecimento precisa ser falado.
né? As professoras também não falam muito dos bastidores, do que é ser um professor, né? Da realização. Fala mal, fala que ganha pouco, mas e esse lado humano, né? O Carinho. carinho. Da própria família, às vezes, né? Sim. Mas o professor supre muito, às vezes, a falta da família, Demais, né? demais. Às vezes Carência, somos psicólogos deles. assistentes sociais, Sim. orientadores dos pais. Sim. E se eles não falam, eles escrevem cartas explicando, porque eles às vezes não têm coragem. Confidenciam, né? Confidenciam. E a gente chama junto, obviamente, no canto, conversa, fala, orienta, né? Eu posso não ser, mas eu posso orientar, né? Dar Por que não? Você tem experiência. né? Eu oriento, explico. E o mais importante, Paulo, o abraço. Esse abraço que acolhe a alma, esse abraço que talvez fale muito mais do que a criança gostaria de ouvir. Ela quer ser acolhida, ela quer ser amada, ela quer que alguém olhe no olho dela, ela quer ser notada. Eu vejo pela minha filha, quando ela passa de uma turma para outra, que larga a turma anterior, como é que fica o coração? Eu não passo por isso, Paulo. Sabe por quê? Você mantém, né? Eu mantenho. Eu pego eles do catotinho lá, dos pequenininhos, que eu carrego. E quando chega no último? Aí bate o coração. Aí é pior, né? Aí, quando tem a formatura do quinto, eles choram, eu também. Porque eu vejo a progressão. E a família também acaba ficando amigo. Famílias. Você vira parente, né? Eles querem me ver, professora, vem lá na minha casa, os pais, sabe, assim. Você não tem um choque anual, mas você tem um choque no final eu vejo muito eles grande, crescerem, hein? E depois eu falo, ó, e já brinco, chega no quinto ano, eu falo, ó, ano que vem vocês vão voar, hein? Não tem mais Geva, não. É estado é outra realidade, não tem isso, outro mundo. Né? Paulo Mendes, eu falo isso para eles, vocês sabem o que é a realidade de um Siqueira de Moraes, de um Paulo Mendes? Não tem isso aqui, né? E eles já ficam chocados, né? Eu não falo para colocar medo, mas eu falo para eles saberem onde estão pisando, né? E quinto ano já tem uma conversa bacana. Quinto ano dá quantos anos? 10, 11 anos. Ah, já tem. Hoje em dia... Sim, e eles são precoces, né? Tudo eles veem, as informações também já... O que eles não sabem, eles procuram, tá na mão ali. Me ensinam muita coisa, adoro. Talvez eu aprenda muito mais do que ensine com eles. Quinto ano... Celular em classe de aula? Não deixo. Não deixo. Você minimiza, não? Não deixo. O máximo que eu faço é, e com respeito a eles, eu gravo, peço a permissão à família, por causa do uso de imagem, que eu acho que isso cabe, né? Qualquer... Sim. Né? Tem que ser cobrido. Peço a permissão do uso da imagem, porque hoje o celular é uma ferramenta pedagógica. Eu faço documentação. Eu digo deles, por distração. Deles, não. Não? Deles, não. Tem respeito. Tem. E Só outra com você coisa, ou no Paulo, geral? existe assim um projeto. Hoje iremos estudar e ponham lá na agenda. Pais, senhores pais, pode trazer o celular porque vamos fotografar as abelhas do projeto Save the Bees, por causa de... Existe uma justificativa. Eles pegam o celular, né? Mas também quarto, quinto ano só. Porque depois quebra, some, né? Já sabe que a culpa é de quem? Da professora, sempre, né? Eu não vou dar conta de 30 celulares, 40, 50. Então, existe, assim, um objetivo, se for. Mas para ludicidade, para fazer vídeo de TikTok, para tirar foto no espelho da escola, não. Para mim, Carolina, falo como profissional, professora. Para mim, não sei o que tem por aí. Normalmente os professores reclamam muito, né? Então, e mas a família, aí basta às vezes, é muito permissiva, né? Basta da postura do professor. E da família também, né? E outra, eles vão ter o celular para a vida toda. Mas você vê hoje, você vai almoçar fora, você vê um casal no celular, duas crianças brincando no coisa, ninguém conversa. Eu acho isso daí ridículo, né? É a falta do diálogo, é o vazio. É o vazio que depois eles vêm preencher com a professora aqui. Então, né? É o colo que eles querem. Esses 2 anos, você não achou que houve uma estagnação? Uma criança hoje de 4 anos, ela não tem a mentalidade de 4 anos? Que ela ficou um pouco retraída, um pouco para trás? De forma nenhuma. Não? Não, porque eles já estão nascendo de forma diferente. E essa parte eu não sei te explicar. Algum médico neurologista talvez saiba. Na sua matéria ou em todas? Em todas. As crianças estão extremamente espertas. Extremamente espertas. Às vezes a gente tem até que dar uma freada, isso sim. Sentiram falta esses 2 anos? Eu acho que eles sentiram muita falta do social.
E a escola não deixa de ser Sociabilização. para mim, a parte social da escola é a melhor. É a melhor mesmo. É onde se faz amigo, é onde se cria vínculos, onde se traz parcerias, onde a gente confia nas pessoas ou não. Então, isso é bom para eles aprenderem. Essa parte social, eu sinto muito e não teve. Esse vazio, não temos como preencher. Não temos. Mas a questão pedagógica, a questão de aprendizagem, isso a gente corre atrás. E para o professor, esses 2 anos? Triste, né? Foi puxado, né? Triste, foi puxado, trabalhamos muito mais, não fomos remunerados para isso. Aliás, Perderam fomos rechaçados porque... Ascensão profissional também. Porque congelaram a nossa ascensão, fomos rechaçados porque, tá em casa, tá fácil, tá muito bom pra gente. O que é isso, doutor? Eu vivi à base de café. Óbvio que eu gosto de um cafezinho. Esse é água, gente. Esse é água, gente. Eu gosto do café, mas eu vivia à base de café para dar conta de relatório, fazer busca ativa. O senhor já ouviu falar em busca ativa? Já. Então, a gente tinha que fazer busca ativa. Puxado, hein? Aluno que sumia e a gente precisava entregar o conteúdo. Mas e o pai? Não faltou um pouco O pai sumia também, doutor. É aí que tá. Sumiu o pai, a mãe, sumia todos. Então, é aí que eu acho que deu uma discrepância aí. Eu acho que muitas famílias, não digo geral, mas muitas famílias deixaram a desejar no acompanhamento do filho. Sim, porque para eles estava bom também, né? Mas... Depende da comunidade, estava bom. Eu trabalhei lá na EMEB Judite Almeida Curado Arruda, estava ótimo para os pais. Cidade Nova 1. É uma comunidade completamente diferente. Não estou falando que é melhor ou menor, melhor ou pior. É diferente. Mas para os pais estava ótimo, porque não tinha cobrança. Ninguém queria saber. Mas não pode, né? É cultura. A cultura deles era essa. Eles também não queriam. E se a gente fosse bater na porta da casa para entregar a atividade, não, professora, eu não quero, vai me dar trabalho. Foi muito difícil. Por isso que entra aí toda essa parte do socioemocional, da gente estar forte para isso, né? Para esses não, por muitos nãos que a gente ouviu. E o esforço que a gente fazia, porque o nosso querer era que eles aprendessem, mas não foi possível da forma que foi idealizada. Houve uma idealização. Só que isso quebrou tudo, né? Quebrou. E um acompanhamento psicológico. Eu acho que o professor, como a área de saúde e a área de segurança, sofre muito. A gente tem que ter um acompanhamento psicológico, que é um estresse, né, ser professor também. Sim, é um estresse. Mas nós não temos. Não temos. Temos, assim, alguém que busque algo muito individual, mas não temos. Eu acho que a parte maior mesmo, tivemos algumas formações dadas pela Unidade de Gestão e Educação, nesse sentido, de bem-estar, de como lidar com essas intempéries, né, que houveram. Mas nada que bastasse ou que falasse isso é suficiente para eu entender. Nada era suficiente. E eu acredito que para ninguém e para nenhuma linha. Nenhuma linha foi fácil. Não só professor, né? Para o comerciante também foi difícil, para o empresário foi difícil, para o funcionário, para o empregado, para o empregador. É uma crise, a gente viveu uma crise. Crise econômica, crise na saúde. Vivemos essa crise. Passou, está passando. Né? Mas deixou sequelas. Está passando. Mas eu sou muito mais positiva. Eu prefiro acreditar que as sequelas ficaram e que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem hoje. Né? Não, quem olha para trás tropeça. Eu prefiro assim. Essa é a minha filosofia. O que eu tenho hoje, isso. O que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho hoje. E daqui para frente. Eu não fico pensando... Mas é uma vida puxada, não é? O que não é puxado? Devolvo para você. O que não é puxado? Não sei se eu aguentaria ser professor. Eu fui professor de faculdade. Mas o senhor aguenta ser delegado? Puxada, então. O senhor aguenta ser vereador? O senhor aguenta ouvir as pessoas? Você acha que eu fiquei careca? O que o senhor acha que eu tô de cabelo branco? Você pode pintar, eu não. Fica esquisito. Não vou pintar, não. Agora, moda agora é assumir a realidade, não se cobertar.
Graças a Deus. Você falou do João, tá fazendo arquitetura João, na PUC de Campinas. Meu filho, 19 anos. É complicado ser filho de professor ou é melhor? O João sempre gostou de ser filho de professora. Porque em casa, né? Ele gostou. João, depois você me conta se eu tô mentindo ou não. Mas ele gostava. Porque eu sempre fui uma mãe presente, que ajudava a fazer os trabalhos. Então, ele tinha essa satisfação. Mas a cobrança não é maior? Não, a cobrança não foi maior. Se eu fosse filho de professor, eu fugia de casa. Nada disso. Não fugia nada. É que você tem toda a forma de manusear isso talvez também, uma forma mais carinhosa, tranquila. Eu deixei ele sempre muito à vontade, né? E o João adorava falar que era filho da professora e... Dá status, né? E os cadernos dele sempre impecáveis, em ordem. E não porque eu ficava muito em cima. Era pela satisfação dele mesmo. Porque ele tinha esse exemplo, né, doutor Paulo? Ele via a mãe fazendo as coisas, o pai sempre zeloso. Então, o exemplo maior dele era esse. Por que ele não iria ter um caderno, uma mochila, entregar um trabalho bem feito? Ordem. Em ordem. O Save the Bee, ele é um programa só do GEVA ou ele é da rede educacional municipal? O Save the Bee começou em 2021. Fevereiro de 2021. Eu protagonizando isso. E ele se dissipou. Por quê? A nossa gestora, a Vasti, ela gostou muito da ideia, né? E isso acabou tomando uma proporção, até pelas redes sociais. Eu mostrei o que estava fazendo no GEVA, a minha iniciativa, meu pontapé inicial, junto com a minha supervisora, Eliana Corradim, muito amiga minha também, uma pessoa nota 10, que me incentivou. Envolvidíssima, uma pessoa show. Falou, não, Carol, se você acredita, se você gosta, vamos que eu te dou o maior apoio. E aí, isso o Save the Bees, né? Lógico, você tem que... É aquilo, Paulo, a pessoa certa, na hora certa, com apoio certo. No lugar certo. E eu acreditei. Eu sou muito dessa também. Vamos fazer o diferente. Né? Vamos fazer, vamos ver o que dá certo. Estamos nessa vida, né? A gente precisava de algo diferente. Era um momento que a gente precisava de algo diferente. E onde você captou essa ideia? Eliana Corradim falou, Carol, topa. Mas na hora, igual o convite do senhor, na hora eu falei, topo, vamos. Fui atrás de entender o que era abelha, com ferrão, sem ferrão, meliponário, apicultura, toda essa diferença, né, das abelhas, do modo de criar. Entrei em contato com Névio Savieto, uma pessoa espetacular daqui de Jundiaí. Conheço. Que o Névio, que é especialista nisso. Abraço para você. Dá problema com a abelha, a gente liga pro Névio. Névio, sensacional. E ele foi até o GEVA, me ajudou nesse sentido de capacitar as professoras. Porque não adiantava eu sozinha. Mandorinha só não faz verão. Eu sozinha ia fazer o que lá no GEVA? No meio de 600, 500 crianças, precisava capacitar os professores para que isso entrasse no currículo e fizesse sentido. Não adiantava ter a abelha lá, falar que é bonitinha, que é sem ferrão, que dá mel gostoso. A abelha já está aí, e aí? A gente precisava de um conteúdo. Névio prontamente nos ajudou. Fizemos essa capacitação, essa formação direta com a equipe de profissionais, professoras, todas de lá de dentro. E a gente foi dissipando. E isso, uma unidade viu, outra unidade viu, uma diretora gostou, a Vasti gostou, o Névio foi sendo chamado para outras escolas, e assim foi. Por isso que eu falo que eu idealizei, porque eu abracei a causa, achei que fosse possível, desenvolvi o meu projeto, eu tenho o meu projeto escrito, né? Porque a gente tem que documentar. Isso precisa ser documentado. É um projeto pedagógico. Escrever livros sobre esse projeto não é interessante e importante? Em parceria faria. Em parceria. Você o quê? Precisa de caneta e papel? Caneta e papel. Vontade a gente tem. Eu acho que é importante isso, hein? Você disseminar essa ideia. Na Europa e nos Estados Unidos, você tem muita educação fora de sala de aula. Você tem muito desemparedamento. Muito. E no Brasil, precisa... Itália, Reggio Emília. A região da Itália, Reggio Emília,
se constitui nisso. Nem sala de aula mais tem. São Então, bosques, né? E aí a gente acaba tendo, o não desemparedamento, a não convivência com a natureza, acaba ocorrendo o desmate da Amazônia, a falta de respeito com o meio ambiente. Falta de alimentos, e aí reclamam as dos abelhas tufões, que precisam de polinização, Então, que né? precisa parar de inseticida, isso precisa ser exterminado para ontem. Não existe vida sem a abelha. Tem um estudo que em 4 anos, se a gente não tiver abelha, não tem mais vida. Então, mas quem entende isso? Importante o livro, hein, professora? Vamos escrever. Topa? Importante Quer estar isso. comigo nessa, Eu doutor? sou meio preguiçoso, né? Não, eu tenho 2 livros não. começados e não consigo Vamos lá, passar do vamos capítulo 1, mas eu acho importante. Vamos fazer. Você tem que disseminar essa ideia. Isso não é para puxar o saco, nada, Não, mas eu acho que tem essa que ideia disseminar já está isso daí. disseminada. Ela precisa ser cultivada e mantida. Ela não pode ser esquecida. Mas tem que ensinar os outros. Por isso Através de uma por isso que eu apostila, estou de um falando. Uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de uma equipe séria, com formadores sérios, um passo a passo, uma cartilha. Fazer uma cartilha, né? De como inserir isso na escola, na sala de aula. E você implementou isso numa escola pública. Escola Que pública. seria, às vezes, mais difícil, né? Porque você tem todo um regramento, toda uma hierarquia. E nas escolas particulares, eles têm adaptado isso? Acredito que sim. Eu acredito que sim, e eu vou falar o porquê. Em Jundiaí, nós temos nós temos um leque em Jundiaí, né? Nós temos o Mundo da Criança, a Fábrica de Infância Japi, a Urban 95. O que é isso? Foi um método que foi criado, 95 por quê? É a medida em que as crianças conseguem enxergar, é a altura das crianças mediante aquilo, né? Criação. Uma graça isso. Importante. Tem o pé de ouvido, também tem, né? E o que eu percebi? Que as escolas particulares se envolveram nisso, perceberam que é necessário sair do cimento e colocar o verde, né? E o que a gente tem em Jundiaí é qualidade de vida. Total. Um mundo das crianças excepcional, um parque da cidade interligado maravilhoso, um jardim botânico que não deixa a desejar, né? Tudo que favorece isso. Parques lineares sendo desenvolvidos nos bairros, né? Aqueles brinquedos todos naturalizados, que são com troncos de árvore. Então, parou aquele negócio do plástico, do plasticão, do escorrega, sabe? Tudo naturalizado. Para quê? Para integrar as crianças à natureza. E aí, Jundiaí veio com essa proposta do desemparedamento, como a gente havia falado lá no início. E as abelhas vieram junto porque eu achei essa necessidade. Tá? Voltando à sua pergunta, qual que era? Das escolas particulares. As escolas particulares perceberam o nosso movimento nas escolas municipais e o que fizeram? Aderiram. Aderiram ao pé da infância. Por exemplo, O que é o pé da infância? O pé da Explica infância. pessoal. O pé da infância, assim, foram pintados nos muros das escolas municipais desenhos, né, que favorecem, que motivam a brincar, a brincadeira, né, ao pé da infância mesmo, você brincar. E foram trilhados caminhos das escolas até esses núcleos, por exemplo, do GEVA, que é uma escola ali na Vila Progresso, até a Fábrica Japi, que é na Vila Ares. Então, qual que é o movimento junto à Guarda Municipal que nos assessora? Fazer as crianças irem a pé, andando. Uma graça mesmo. Da escola até a Fábrica de Infância Japi. Isso faz falta hoje, né? Mas, olha, eles dão toda a assessoria, vamos com bonezinho, tomando água, ninguém desidrata, ninguém morre, tá tudo certo. Eles se movimentam, que isso é muito bacana. Chegando lá, tem o quê? A brincadeira. E as escolas particulares perceberam esse diferencial, né? E que as municipais estão disparando em qualidade. Que tem muito mais cerceamento econômico, né, do que as particulares. Estão disparando. Não tem limite. E na pandemia, o que ocorreu? Muitas famílias
que ficaram desfavorecidas financeiramente, tiraram os filhos das escolas particulares e matricularam nas municipais. Só que o que aconteceu? Eles gostaram. Eles viram que é bacana, que é bom, que existe ainda esse preconceito. Não, meu filho estudar na particular. Não. Tem. Não só é boa a qualidade da escola, como os professores são muito bons, comprometidos. E aí as escolas particulares, vamos mexer um pouquinho aqui, vamos botar um pouquinho de verde aqui nesse cimento. E uma das escolas, nem vou citar nome, na própria Vilares mesmo, perto da fábrica de infância, fez todo o percurso e em volta de todo o muro da escola, desenhou, fez o pé da infância, convidando que as crianças fazerem esse percurso também, do colégio até a Fábrica Japi. Porque a Fábrica Japi é um espaço público, Sim. né? Ali não tem isso, criança de escola particular ou municipal. Ali vai quem quer, quem gosta, quem pode. Assim como vários ambientes em Jundiaí. Espaço público é para isso, para a gente desfrutar, para a gente cuidar, zelar também, porque é nosso, né? Se eu vou lá estragar uma coisa que é minha. Eu acho até sou mais radical. Eu vim do PV, né? Eu acho que devia ter meio ambiente, educação ambiental na escola. Educação econômica também. Educação econômica. Financeira. Pois é, muda né? tudo, muda. Você sabe que existe um programa que se chama JEP, Jovens Empreendedores. Então, tá começando, é um start, hein? Não vou falar que tá maravilhoso. Mas esse programa Jovens Empreendedores, ele causa esse impacto das crianças entenderem essa questão econômica. Do empreender, do economizar, do poupar e do ganhar. Porque eles, produzindo alguma também, coisa, eles estão sabendo aplicar. Eles fabricam, eles vendem e eles têm o dinheirinho deles. Engraçado que ano passado foi um sucesso tão grande esse projeto. De quem é esse programa? É o programa? JEP é um projeto. Municipal? JEP, municipal. Tá. E eles ganharam um dinheirinho. Eles fizeram brinquedos com material reciclável. E venderam. Fizemos uma feirinha lá interna, obviamente. Venderam. E a classe que conquistasse um maior, né, rendimento, iria poder escolher um passeio, um cinema e fazer alguma coisinha com o próprio dinheiro. Mas foi, assim, muito legal. Porque eles puderam entender que se eles trabalhassem, né, eles iriam ganhar. Que é o certo, né? E utilizar. Então, assim, aos poucos, é um projeto novo, mas super valioso. Mas importante, né? Importantíssimo. Que veio também junto aí, pós-pandemia, né? Em progresso, está em progresso. Da educação, a gente está acabando, está muito legal. Eu não conhecia o projeto Save the Bee. Aí falaram, foi um dos motivos de eu te chamar aqui. Um recado para os pais e para as crianças. O recado é assim, né? Não esmoreça. Não vamos esmorecer. Tem tudo para dar certo. A educação tá aí, é uma educação de ótima qualidade. Temos escolas maravilhosas. Temos respaldo muito bons, né? Os pais precisam acreditar que a educação mudou, né? Que existe esse envolvimento, existem profissionais qualificados. E as escolas, hoje em dia, elas acolhem os alunos de uma forma geral. Elas escutam os alunos. Não só ouvir, você tem que escutar. Você tem que entrar, né, na alma deles, né? E após a pandemia, esse ensinamento eu carrego para a minha vida, né? Às vezes uma pessoa fala, vamos tomar um